Travou tudo. Pronto, agora está gravando. Gente, primeiramente, boa noite a todos. Agradeço demais a participação de todos vocês, alunos, professores, principalmente ao nosso palestrante, o Lucas Grilo, tá? Deixa eu só explicar um pouquinho como é que vai ser a dinâmica aqui. O Lucas vai, durante a palestra dele, ele vai explicar, ele vai fazer a palestra dele. Durante essa palestra, vocês podem enviar suas dúvidas no chat. E essas dúvidas no chat, eu e a Alexia, que é a nossa monitora, nós ficaremos responsáveis por responder, por juntá-las e passá-las para o Lucas Grilo, tá? Não me apresentei, meu nome é Rafael Aredes Couto, eu sou professor do curso de Engenharia Civil da PUC Minas e faço parte da comissão organizadora do quarto CIPUC. Tá? Sejam todos muito bem-vindos ao Quarto CIPUC, que está sendo, né, um sucesso, uma participação enorme de todos os alunos, todos os professores, então somos muito gratos a isso. Outra coisa, o Lucas Grilo, gente, eu não tenho palavras para descrevê-lo, tá? Além de um grande amigo, além de uma pessoa, um profissional super competente, tá? Ele foi uma pessoa que me motivou muito durante o meu mestrado, então se hoje eu estou aqui dando aula, foi muito graças a esse cara aí, eu precisava mostrar minha gratidão a ele por tudo que ele representou para mim em minha vida, tá? Ele é engenheiro mecânico pelo UFMG, especialista em estruturas pelo UFMG, mestre, doutor, também pelo UFMG, pelo Departamento de Engenharia de Estruturas, e além disso, ele tem um pós-doutorado na área de estruturas de aço e estruturas mistas pelo FMG. Atualmente, ele é diretor de engenharia de uma empresa e presta serviço para mineração. É isso mesmo, né, Lucas? Tem só uma correção aí. Eu sou coordenador de engenharia da Isso. Tecnominha, não sou diretor, não. Não, foi mal. Desculpa, errei o cargo, mas coordenador de engenharia da Tecnomin. Então, profissionalmente, se eu for ficar falando tudo que esse cara já fez, ele já abriu empresa, ele já trabalhou com chaminés, ele já trabalhou com tudo quanto é coisa. Então, depois vocês deem uma olhada lá, tá? Então, Lucas, passo a palavra para você, tá? Uma excelente palestra a todos e, por favor, enviem as perguntas no chat. Após a apresentação dele, as perguntas serão respondidas e caso vocês tenham interesse em fazer uma pergunta por microfone, basta levantarem a mão que eu e a Alexia nós podemos abrir a palavra para vocês no microfone também, ok? Então agora a palavra com o Lucas Grilo. Muito obrigado. Bom, pessoal, boa noite. Primeiramente, eu queria agradecer o Rafael por participar. Eu adoro dar aula. Tem muito tempo que eu não dou aula, mas eu adorava dar aula. Adoro fazer palestra. É a primeira vez que eu estou fazendo esse tipo de palestra online. Eu também nunca dei aula remota. Então, vamos ver como é que vai ser isso aí, né? Eu já vou avisar de uma vez que eu estou com 2 monitores e aquele ali, ó, que eu fico meio torto, é o monitor que está aparecendo para mim a imagem do Rafael. Então, quando eu estiver olhando de lado assim, ó, é porque eu estou olhando para ele, tá? E o meu monitor que está a apresentação é esse da frente aqui, aí fica parecendo que eu estou olhando para vocês. Bom, eu trabalhei, eu formei em 2007, comecei a estagiar mais ou menos em 2005 nessa área já de projeto, e tive uma certa experiência muito na área industrial, depois um pouco na área urbana, sempre na área de estrutura de aço. Então, assim, fatalmente eu vou acabar trazendo exemplos aqui de área industrial, embora, na verdade, seja tudo a mesma coisa, né? Mas, enfim, eu não vou me delongar muito não, porque a palestra tem muitos slides, se eu ficar de muito blá 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 aqui, não vai dar tempo. Eu falei com o Rafael, eu vou repetir, a minha palestra costuma ter muito slide, eu passo slide muito rápido e eu falo rápido. Então, se tiver dando algum delay aí de transferência de slide, alguma coisa assim, você me avisa, ou se minha voz começar a embaralhar, né? Que aí eu tenho que dar um pouco mais devagar. Bom, como é que essa história da estrutura de aço começou, né? O primeiro prédio que a gente tem notícia, o registro oficial, é esse Home Insurance Building lá nos Estados Unidos, em 1985. 1885, desculpa, já estamos falando aí de muito tempo atrás, né? Tá 2 séculos para trás.
E aí eu vou dar alguns exemplos aqui, assim, que eu acho que são exemplos importantes, né? Assim, em 1919 tem a ponte com o maior vão treliçado do mundo, até hoje é o maior vão treliçado do mundo, que é essa ponte linda aí, que fica em Quebec, com 550 metros de vão. Em 1931 tem o Empire State, que é um dos prédios mais icônicos do mundo, né? Durante muito tempo foi o maior prédio do mundo, também em estrutura de aço. Aí, chegando um pouco mais para os dias de hoje, né, 2006, a gente tem o One World Trade Center, que já são 540 metros. Vocês reparam que eu comecei falando coisa de 1800, né? E, infelizmente, aqui no Brasil a gente ainda está na área urbana indo devagar na estrutura de aço. Eu vou falar um pouco sobre isso mais para frente. Vindo aqui para Belo Horizonte, né, para o nosso quintal, a gente tem aqui em Belo Horizonte o maior edifício em aço do Brasil, que é o edifício Concorde, que fica ali no trevo de 6 pistas, que é esse edifício aí que está aparecendo. Esse edifício é meio roubado, porque quando você olha lá de cima do trevo, ele é grande, mas ele não é um negócio monstruoso de grande. Só que o negócio fica num barranco, né? E do outro lado tem mais um tanto de prédio para baixo. Então esse prédio é enorme. E aí já começa a aparecer aí algumas vantagens da estrutura de aço, que eu vou falar também, né? Que é tempo de obra. Né? Esse prédio foi construído muito rápido. Quem mora aqui em Belo Horizonte passava por ali eventualmente percebia isso. Né? Você passa um mês, no outro mês você passa, o negócio já subiu 4 andares. Indo um pouco mais para estruturas diferentes de prédios, né? A gente tem estádios e, de maneira geral, estruturas com vãos grandes, que sempre vão ser, vai ter um apelo para o aço, né? Não necessariamente tenham que ser, mas é comum que sejam, né? A gente tem esse estádio aí super legal, que é o estádio de Taiwan, que ele tem uma forma que lembra de um dragão, né? O estádio de Beijing, que é o Bird's Nest, que eu acho um estádio fantástico, também é todo em estrutura de aço, ficou famosíssimo na época da Olimpíada. Aqui no Brasil, eu acho que todos os estádios novos que foram construídos para a Copa e que ainda estão sendo construídos, alguns, são de estrutura de aço. Esse aí, para mim, é o mais bonito de todos, que é o de Manaus. Eu não sei exatamente o que virou dele, né, depois que teve a Copa, mas, inclusive, esse estádio aí teve participação da gente aqui de Belo Horizonte no projeto dele. Aeroportos também a gente vai ver pelo mundo afora, a grande maioria é em estrutura de aço, porque você tem vãos muito grandes. Uma exceção grande de um aeroporto muito bonito com vãos muito grandes é o nosso, né? O aeroporto de Confins ele é em concreto, mas a parte nova dele ficou em aço, mas a parte antiga é em concreto. Né? Esse aeroporto que é fantástico, né? O aeroporto de Madrid, que tem essas formas orgânicas, aí a gente já começa a ir para o lado ali de estruturas que são um negócio no meio do caminho entre uma obra de arte e uma estrutura, né? E quando eu digo obra de arte aqui, eu quero dizer uma obra artística mesmo, não é ponte, né? Que também tem o nome de obra de arte. Para quem não é da área de engenharia civil aí, existe essa nomenclatura também para pontes e viadutos. Mas, enfim. Os projetos do Calatrava, que é um arquiteto que trabalha muito com aço, geralmente são projetos fantásticos. Do ponto de vista visual, né? Esse aí é um deles. E aí, vindo um pouco mais para o nosso quintal, a gente tem aí em Sete Lagoas a Fundação Zé Renner, que quando a gente olha para ela parece que é um edifício de concreto, né? Mas não é nada, ele é todo em estrutura de aço. Essas fotos da Fundação Zé Renner são quem me passou elas foi a Almeida Oliveira Engenharia, eu tenho que agradecer eles aqui. A gente tem uma parceria grande e muito do que vocês vão ver aqui foram eles que passaram a documentação. Então, essa fundação tem um vão muito grande, um vão curvo, faces inclinadas, uma coisa que em concreto armado ia ser difícil de construir, não ia ser impossível, né? Tá aí toda a obra do Niemeyer, né? Que é cheia de coisas que a gente olha e fala, nossa, deve ser difícil demais de fazer em concreto, e é de concreto, mas essa obra foi feita toda em aço. Quando a gente olha ela por dentro, ela tem essa cara aí, é tudo treliça. Tudo aquilo que a gente está vendo lá é revestimento. A gente dá uma olhada por aqui, essa face ela é uma face, ela é torta em vários sentidos, ela vai torcendo, assim, ela vai girando, e ela é toda em estrutura metálica também. E aí,
quando a gente vê como é que isso foi feito, está aqui o modelo 3D desse edifício. Isso não é um modelo 3D de visualização. Isso é o projeto mesmo. Ele foi feito aí e a partir daí foram gerados desenhos. Tudo está aí, né? Até os parafusos estão aí. Deixar o vídeo correr um pouquinho. Então, assim, as galerias, tá tudo aí. Esse projeto vai alimentar, esse modelo 3D vai alimentar uma série de coisas, né? Vai alimentar modelo estrutural, vai alimentar toda a parte de BIM e por aí vai. Como vocês podem ver, sai exatamente o que estava lá, né? E, ultimamente, a gente tem alguns fabricantes de estrutura metálica que não utilizam desenho. Eles pegam esse projeto 3D direto e fabricam com ele. Eles vão usar desenho na hora de fazer a montagem, mas na fabricação de peça por peça eles não usam desenho, eles usam direto o modelo. Nós vamos falar um pouco mais disso mais para frente também. E por final, a gente tem aí estruturas que são os perfis formados a frio e light steel frame, que são essas estruturas levinhas que a gente vê por aí, né? São pequenos prédios, aqui no Brasil tem muito pouco prédio disso, mas quando a gente vai, por exemplo, em shopping, esse tipo de coisa, dentro das lojas, mezaninos, né? É tudo feito de perfil formado a frio ou light steel frame. Quando a gente vê em filme americano, né, que o rapaz fica bravo com a namorada e dá um soco na parede, e aí abre um buraco na parede, né? Parece que ele é o Hulk. Não é, porque é esse tipo de estrutura aí. E é uma parede feita em drywall, que não é essa parede que a gente está acostumado de tijolo. Então, os Estados Unidos e o Japão são quase inteiros construídos com isso aí. Por dentro, não faz a menor diferença, continua sendo a mesma cara que a gente está acostumado. Né? Não é porque é estrutura de aço que a estrutura tem que ficar aparente. É só se quiser. Né? Quando o arquiteto acha que esteticamente vai ser interessante, deixa aparente. Quando acha que não, cobre. Vocês viram a Fundação Zé Renner que eu mostrei, completamente coberta. Né? Aqui em Belo Horizonte, a gente tem diversos prédios na região hospitalar que são estrutura de aço, e a gente não sabe que eles são, não dá para ver. Os shoppings, praticamente todos são, e muitos deles também não dá para ver, a não ser quando você vai na garagem. Né? Aí você vê aqueles pilares metálicos enormes. Bom, mas na parte urbana a gente ainda tem pouca coisa de estrutura de aço no Brasil. Né? A grande parte é concreto. Agora, na parte industrial, o nosso parque industrial, gente, ele é maior parte feito em estrutura de aço. Por uma série de razões que eu vou enumerar elas daqui a pouco. Eu coloquei alguns exemplos, né, assim, mineração, siderurgia, fábrica de maneira geral, fábrica de automóvel, é tudo estrutura de aço. É raro você ver uma que é de concreto. Essa aí é a usina de pelotização do Samarco 4. Foi um projeto que eu até participei dele. Assim, quando a gente fala de estrutura metálica, né, a gente tem uma diferenciação entre o que é caldeiraria e estrutura metálica. Caldeiraria seriam aquelas coisas de chapas, né, tipo o Rafael falou, chaminé, um tanque, né? Isso seria caldeiraria. Quando faz estrutura metálica, estrutura de aço, são perfis, né? São basicamente prédios, torres, estádios, coisas desse tipo que são compostas de perfis. Então, perfis laminados, eu não vou entrar nisso em detalhe aqui, gente, porque senão fica maçante demais, mas são perfis que são fabricados de formas diferentes, que são mais pesados, perfis tubulares, perfis soldados, perfis que você solda da forma que você quiser, perfis dobrados, que são esses perfis aí, que você também pode dobrar da forma que quiser. Você pode fazer, inclusive, telha dessa forma. Por exemplo, o Marista Hall, que virou Chevrolet Hall, e que agora eu nem sei qual é o nome mais, talvez seja esse ainda, que tem ali na Nossa Senhora do Carmo, a telha que tem em cima dele foi uma chapa que levaram a máquina lá para cima. Era uma bobina de aço, né, enrolado, levaram a máquina lá para cima e fabricaram a telha lá em cima. É uma telha contínua, uma faixa de 2 metros de telha contínua de fora a fora, depois uma faixa do lado, depois uma faixa do lado. Enfim. E os perfis dobrados ou formados a frio, né, que são perfis que são, eles normalmente são mais levinhos, né, toda vez que você vê uma coberturazinha, um telhadinho que é feito de aço, é sempre formado a frio, né, aquele aço que você bate dá aquele barulho de oco. Mas esse galpão aí, ele é um galpão que tem 360 metros de comprimento e 50 metros de vão. E são três partes, três naves que a gente chama, que são três trechos de 50 metros de vão. Vocês estão observando aí um deles, né? E esse ainda tinha um transportador de correio. Vocês conseguem ver meu mouse aí? Consegue, Rafael? Pode dar um joinha com a mão aí que eu estou te vendo. Não? Não, não estou vendo seu mouse. Não está Então deixa para aparecendo. lá. Tem uma viga ali em cima
que ficava apoiado no transportador de correio, que é um equipamento, que é uma esteira rolante apoiada no teto, que transportava pó de cimento para esse galpão aí. Mas, enfim. Quando a gente fala de aço, né, a gente começa sempre a discussão de o que é melhor, aço ou concreto. Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, de uma vez. Em momento nenhum, nessa palestra, eu estou defendendo que o aço é melhor que o concreto, tá? Assim, secamente. Tem aplicações que uns são melhores, aplicações que o outro é melhor, e aplicação que você pode usar os dois. Vai depender de uma série de coisas. Como eu estou aqui falando do aço, eu vou mostrar para vocês as coisas boas do aço. Então, vai aparecer em alguns momentos que eu estou falando que o aço é a melhor coisa do mundo. Eu não estou falando isso, tá, gente? As aplicações são variadas. Tem hora que é melhor fazer de concreto, tem hora que é melhor fazer de aço. Mas, vamos lá. Grandes vantagens do aço. Primeira coisa, a resistência do aço é muito maior que a do concreto. Isso é indiscutível. Um perfil de... Aí a gente tem um exemplo proporcionalmente real, né? Do que seria um perfil de aço e do que seria um perfil de concreto similares, né? Um pilar de aço e um pilar de concreto. Eles teriam essa forma aí. Não dá nem para comparar a resistência que um tem que o outro tem, né? O aço é muito menor e aguenta muito mais, que gera uma estrutura muito mais leve, né? Segunda coisa, o aço ele tem uma aproximação com a realidade muito grande. Desculpa. Não, aproximação com a realidade, eu acho. A teorização do aço, o que a gente calcula no aço, ele é muito mais próximo da realidade do que o concreto. Porque o aço tem muito menos variabilidade. Como ele é fabricado de uma forma mais controlada do que o concreto, os coeficientes de segurança são menores. Então, com isso, a gente consegue, ainda assim, por esse motivo, chegar em estruturas mais leves ainda, né? Então, se a gente quer fazer uma coisa leve, totalmente cair no aço. Outra vantagem, canteiro de obra muito mais limpo e organizado. Não dá para trabalhar com estrutura de aço numa zona, porque você precisa de achar um perfil para encaixar no lugar certo, é tipo montar Lego. Se tiver uma zona, vai dar errado. Então, tem que ser organizado. E além de ter que ser organizado, não tem muito motivo para ser bagunçado, porque você não tem ali um monte de saco de cimento, a coisa é mais simples. Outro motivo, grande motivo, um dos motivos grandes do parque industrial ser todo feito de estrutura de aço, reforço. Se reforçar uma estrutura de aço é muito simples. Você simplesmente vai lá e solda um perfil. Estrutura de concreto é um pouco mais complicado. Não estou falando que não dá também. Dá para reforçar, tá, gente? Mas é mais complicado. Outra vantagem enorme, que está cada vez ficando mais importante, a parte de meio ambiente. O ciclo da utilização do aço, ele é um ciclo que é potencialmente sustentável. Não estou falando que vai sempre ser, mas ele potencialmente porque você reaproveita a sucata. Quando você fabrica, você derrete eu vou falar palavras simples para todo mundo entender, porque eu sei que tem muita gente aqui que não é da área, né? Mas quando você derrete lá o minério de ferro para fazer o aço, você coloca nesse processo, até o aço sair, um monte de sucata no meio. Então você reaproveita muito do que você está fazendo. Então, quando você pega o ciclo todo da utilização do aço, ele é um ciclo que, de certa forma, é verde. Eu não vou falar que é um ciclo verdíssimo, também porque é hipocrisia, né? Porque você pega mineração, a gente sabe que mineração é um negócio que detona, né? Mas, assim, são coisas que a gente tem que melhorar, né, o processo. Mas, desse ponto de vista, você fazer um edifício verde de aço é fácil, por conta disso. Como a estrutura é muito leve, você reduzir carga em fundação é muito simples. Então, você tem um edifício que começou a ser construído, por exemplo, esse aí, ele começou a ser construído, as figuras da direita que vocês estão vendo, as elevações, a parte cinza, depois eles resolveram colocar mais andares em cima, e a fundação já estava pronta. Os andares de cima foram de estrutura metálica, que aí não tem problema. Quer dizer, não é que não tem problema, mas o problema é menor, né? Você vai ficar com uma estrutura mais leve, então você tem menos carga na fundação. Motivo que eu acho que, minha opinião pessoal, é o motivo principal dele ser utilizado em estrutura comercial e industrial, tanto, inclusive no Brasil. Rapidez de execução. Nada ganha do aço em rapidez de execução. Mas é muito mais rápido. Então, aí entra um jogo econômico, né? Porque a estrutura de aço, normalmente, aqui no Brasil, ela sai mais cara que a de concreto. Mas esse mais caro tem que ser olhado com cuidado, porque você tem que fazer a conta direito, né? Você vai construir um prédio e alugar as salas, beleza? Se seu prédio levar um ano a mais para ficar pronto, você levou um ano a menos de aluguel para o bolso. Então, esse caro e barato da obra, ele é relativo.
tem que ser feita direito. Aqui a gente tem um exemplo, deixa eu tirar esse som aqui, de um edifício que foi construído em 6 dias na China. No começo do coronavírus, eles fizeram um hospital lá, mas aquele hospital foi meio roubado, porque eles pegaram um monte de container e botaram um do lado do outro. Isso aqui não, isso aqui é um edifício de verdade. Eles montaram a estrutura metálica inteira em menos de 6 dias. Com 6 dias, eles montaram tudo, inclusive acabamento. 15 andares. E esse vídeo não é recente, não. Esse vídeo já tem uns 5 anos, tá? Vou deixar o vídeo correr, ele é rapidinho. Deve ter tipo 1 minuto e meio. Espero que a imagem esteja boa para vocês. Isso aí é o drywall, que é aquela parede que eu falei com vocês, que é utilizado quando você quer... Você pode utilizar, nada te impede de utilizar o vídeo está parede. travando. Ele está travando? Isso, mas agora foi. Daqui a pouco ele volta. Ele está dando umas travadas. Mas está dando para ver? Só em flashes. Tá vindo em flash para mim, pelo menos. Bom, eu vou então controlar os flashes aqui. Isso. Bom, então, começaram a subir a estrutura metálica. Aqui nós estamos com 17 horas de obra, tá, gente? 17 horas, a altura que está o prédio. Aí foi subindo. Aqui ficou de noite, né? Primeira noite da obra. Continua indo. Passou o primeiro dia. Continuaram colocando, né, as lajes pré-moldadas. É quase que um Lego isso aí, né, gente? Vai tudo montando. Óbvio, isso aí não é o modo operante de construir prédio na China, tá, gente? Isso aí foi uma coisa que foi feita para exibir. Mas, assim, é possível de ser feito. E, assim, tudo bem. Você não constrói em 15 andares, em 6 dias. Mas você constrói em 2 meses. Sem muita dificuldade, se você quiser. Né? Em vez de gastar 2 anos. Aí continuou. Eu vou deixar o vídeo correr aqui, Aredes, porque mesmo dando flash, isso aqui é só. Não tem muito mais para aparecer aqui até eles acabarem de montar a estrutura. Pronto, montou a estrutura. 46 horas. Vocês estão vendo que não é estrutura pequena, né? Agora eles vão começar a colocar o acabamento. Opa! Eita. Cliquei no lugar errado. Começaram a colocar o acabamento. E aí foi indo. Esse vídeo, quem tiver mais interesse nele, não é difícil de achar ele no YouTube, tá? Eu posso até deixar fiz de novo, deixar o link com Aredes aí para quem quiser. Ver ele melhor, né? Que aqui ficou ruim. Mas então, o prédio pronto tá aí, ó. E aqui tem um sobrevoo nele. É um prédio grande, né, gente? Feito em 6 dias, tá? E tem gente que ainda fala que as coisas da China são vagabundas. Bom. Aí tem uma coisa que muita gente critica na estrutura de aço, que é, mas aço enferruja, né? Gente, enferruja se não cuidar, né? Tem que cuidar. Então, você pinta, galvaniza, que é um processo que se faz com estrutura metálica, na qual ela se adere uma... É aquele negócio que parece tinta, mas que não é tinta, que tem placa de trânsito. O poste das placas de trânsito geralmente são feitos assim. Aquilo não é tinta, aquilo é galvanização. Aço cortem, que é esse tipo de aço vermelho aí. Aqui em Belo Horizonte, na Praça do Papa, tem um monumento feito desse aço. Que ele também é resistente à corrosão. Enfim, dá-se jeito para isso, é só dar uma manutenção, não é um problema. Aí sempre vem alguém e fala, mas não pode usar perto do mar, tem maresia. Todo mundo já escutou falar isso, né? Aí, gente, eu não sei se vocês estão conseguindo ver minha cara, normalmente eu faço uma cara de preguiça nesse momento, uma cara de... Né? Gente, navio é feito de quê? De concreto? De madeira? Não é, navio é feito de aço. Plataforma de petróleo é feita de quê? É de aço. Então, vamos pegar essas coisas que não são verdades, né? É só dar o tratamento adequado. Aí vem a parte do incêndio, que está cada vez mais em evidência também. Mas o aço pega fogo. Calma lá, não é assim. Primeiro, o aço não pega fogo no incêndio. Segundo, o aço não derrete no incêndio. O que acontece? O que acontece é que, à medida que a temperatura sobe,
as propriedades do material vão degenerando. Então a resistência vai caindo. Isso acontece com qualquer material. Isso acontece com o concreto também. Por que o aço é um pouco mais sensível a isso? Porque, como o aço é mais resistente, a gente faz estruturas mais leves. Então tem menos aço para esquentar do que o concreto. O concreto é um pilar parrudão, o aço é um pilar fininho. Então, por isso que ele tem uma sensibilidade maior. Agora, isso aqui, isso é um incêndio que teve no Palácio das Artes aqui em Belo Horizonte, que teve o colapso do teto, né? A treliça caiu aí, vocês estão vendo, devido ao incêndio. Não estou falando que não é um problema, o incêndio ele é um problema, porém ele é um problema para todas as estruturas, tá? Como que você controla isso? Você protege o aço. Você tem várias formas diferentes de proteger o aço, não vou entrar em detalhes aqui, mas, de maneira geral, você reveste o aço de alguma forma, né? Ou você calcula o aço para aguentar o incêndio. Também pode. É uma coisa que é inviável de fazer um prédio inteiro para isso, porque vai ficar muito caro, vai ficar muito pesado. Mas você pode fazer isso em alguns elementos, se você quiser. Essa figura da esquerda aí, ela é um jateamento de uma espuma que vai proteger o aço. Isso aqui tem muito em garagem de shopping e de supermercado. O Verde Mar da Rua do Ouro, por exemplo, tem isso aí. Você olha de longe, parece que o pilar tá cheio de espuma agarrada nele. Mas você chega perto, é duro. Aquilo é proteção contra incêndio. Existe tinta intumescente, que é uma tinta que você passa no aço, na hora que esquenta, ela expande. E aí ela protege o aço do incêndio também. E aqui, só para chamar a atenção, porque isso é um ponto importante, né, dessa disputa que existe entre o aço e o concreto, que eu acho que é uma besteira danada essa disputa, mas ela existe, que o concreto também perde resistência devido ao incêndio. Né? Isso aí é um colapso de um pilar de concreto devido a incêndio. Esse edifício, deu o que falar, esse edifício é o edifício Wilton Paz de Almeida, em São Paulo, eu acho que uns 3 anos atrás, 4, não lembro mais direito, ele pegou fogo e caiu no centro de São Paulo. Vocês devem se lembrar disso. E no dia que isso aconteceu, tem um cara que ele é defensor do concreto nessa briga do concreto com aço, que de novo eu repito que é uma briga que eu acho que não faz sentido, mas sempre que ele pode, ele bate no aço e defende o concreto. E no dia que isso aconteceu, na noite que aconteceu, ele fez um post falando que esse edifício era de aço, por isso tinha caído, que edifício de aço é perigoso, etc. E no dia seguinte, a gente ficou sabendo que esse edifício é todo em concreto. Então, assim, incêndio, gente, é preocupante para qualquer estrutura, tá? Tem que tomar cuidado. É verdade que uma estrutura de aço sem proteção exposta a incêndio, ela vai ser mais sensível do que uma estrutura de concreto. Isso não é mentira, isso é verdade. Mas a gente tem que proteger as duas. Então, isso não é um limitante para fazer estrutura de aço, nunca foi. O que não pode é fingir que não existe o incêndio, né? Nem no aço, nem no concreto. Aí vai dar problema. Bom, espero que não dê problema, mas se pegar fogo vai dar problema. Bom, essa foi uma introdução rápida que eu queria fazer assim, sobre estrutura de aço de maneira geral. E agora vem uma segunda parte, que eu acho que é uma parte interessante, que é apresentar para vocês como que é o fluxo de um projeto de estrutura de aço na prática. Esse fluxo, eu estou apresentando o fluxo de um projeto de estrutura de aço, mas para ser sincero, ele é o mesmo fluxo de um projeto de concreto, com pouquíssimas diferenças, e no fundo ele é o mesmo fluxo de qualquer projeto. Tá? Como é que a coisa começa? Começa com um projeto de arquitetura. Então, alguém idealiza esse projeto, né? Alguém quer alguma coisa e aí chama o arquiteto. O arquiteto faz esse projeto. Se for uma obra industrial, pode ser que ele comece com uma coisa que a gente chama de arranjo mecânico, que vem antes da arquitetura. Que seria tipo assim, tal máquina, tal linha de produção vai ficar aqui, 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 aqui. Aí depois vem a arquitetura para colocar as coisas em volta dessa linha de produção. Né? No caso de uma obra urbana, não tem isso. Né? A máquina que tem é uma geladeira, uma televisão, né? Isso aí o arquiteto tira de letra. Né? Então, basicamente, começa com esse projeto arquitetônico, e aí desse projeto arquitetônico vai para o cálculo estrutural. Então, o calculista estrutural pega esse projeto, modela ele de alguma forma. Quando eu falo modelar, eu não estou dizendo necessariamente modelar no computador, tá? É fazer um modelo matemático, que hoje em dia 99% das vezes é no computador, mas faz um modelo, calcula, dimensiona as peças, volta para a arquitetura, porque normalmente
gera alguma diferença do projeto arquitetônico. Dificilmente o arquiteto consegue acertar exatamente o tamanho e aonde vão ter todas as peças que precisam, né? Geralmente, às vezes ele quer um vão maior do que tem jeito de fazer e por aí vai. E fica nesse ciclo de projeto de arquitetura e cálculo estrutural. Até que esse projeto consolida e aí vai para um projeto básico, que é um projeto que tem todas as informações para todas as disciplinas trabalharem. Então é um projeto que tem ali o básico para todo mundo fazer o que precisa, vamos dizer assim. Eu vou mostrar para vocês desenho disso tudo, tá? No projeto básico vem fundação, então sai cálculo de fundação, sai o modelo 3D que vai alimentar BIM, que vocês estão aí, devem estar mais do que acostumados a escutar. Desse modelo 3D e já aliado com o BIM, no fim das contas vira tudo a mesma coisa, sai a compatibilização de projetos, né? Então você tem ali uma estrutura que, além da estrutura, tem um monte de tubulação de água e esgoto passando, tem conduíte elétrico, tem um monte de coisa e alguém tem que falar que não vai bater uma coisa na outra, né? Você não vai fazer uma viga e passar um cano de água no meio da viga. Então, tem que fazer essa compatibilização. E a todo momento, quando a gente faz a compatibilização, dificilmente você não tem interferência, né? Dá uma certa briga entre as disciplinas. Tipo, oh, meu cano tem que passar aqui. Falou, não, mas aí tem um pilar. Não, mas não interessa. O cano tem que ser aqui por esse e esse motivo. Então tá bom, então vamos tirar o pilar do lugar. Aí volta lá para o cálculo estrutural. Calcula, volta para a arquitetura, faz o fluxo todo de novo. E fica esse ciclo, né? Terminou essa compatibilização toda, vai para o projeto detalhado, que é, fechou tudo, agora nós vamos detalhar as peças que têm que ser fabricadas e armaduras que têm que ser feitas para fazer fundação de concreto e por aí vai. A partir daí, você já dispara a compra de matéria-prima, você consegue começar a fazer compra de matéria-prima, inclusive sem o projeto detalhado, só com o projeto básico, se ele estiver bem feito. Para executar, vai para a fabricação, da fabricação vai para a montagem. Bom, eu vou varrer passo a passo aqui com vocês o que são essas coisas, tá? Vou ter que dar uma aceleradinha aqui, que já são 7h35. Rafael, a expectativa é que eu vá até qual hora? Para dar tempo de responder a pergunta? Pode ir até 19h50, a gente demorou um pouquinho para começar, Beleza, né? então, mais Pode 10 ir. minutos. Bom, começa com cálculo estrutural, então, né? Da arquitetura, do projeto da arquitetura, vem um cálculo estrutural. Você vai modelar no computador, normalmente, essas barras todas, né? Isso aí que vocês estão vendo é um modelo real, tá? Você vai, nesse cálculo estrutural, estabelecer tipo de ligação entre vigas. Isso influencia em muita coisa no comportamento da estrutura, se elas são rígidas, se são flexíveis. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque eu sei que tem muita gente que não é da engenharia civil ou mecânica, então vai ficar um negócio muito longe do conhecimento, né? Mas quem for da civil ou já viu ou vai ver isso aí. Tem que preocupar com a estabilização da estrutura como um todo, tem que fazer um pré-dimensionamento, né? Você tem que conceber a estrutura. Depois que você concebe a estrutura vai ser com essa cara aqui, ó. Aí você vai ter que carregar a estrutura com as ações, né? Então você tem ali peso próprio de gente andando em cima, sobrecarga de sei lá o quê, vento batendo. Então carrega a estrutura, isso é uma figura real de um carregamento aplicado em cima das vigas de uma estrutura. A partir daí, você faz a análise estrutural, né? Que quem faz engenharia civil vê isso em teoria das estruturas, e gera diagramas de esforço. Então essa barra está comprimida com tanta força, essa barra está com um momento de tanto, quem não for da engenharia também, da engenharia civil, esse momento é um esforço interno, né, que aparece na barra, que são essas barras horizontais aí, né, essas figuras. E aí você acha os esforços que estão aparecendo em cada barra, que em resumo é o tanto que está chegando ali de carregamento nas barras, né, o tanto que ela tem que aguentar, vamos dizer assim. Determina a reação de apoio, que é o tanto que a estrutura está passando para as fundações, os carregamentos, né? Calcula o tanto que essa estrutura está deslocando, o tanto que ela está balançando devido a vento, devido a gente pulando em cima e por aí vai. Faz as verificações todas de o quanto que ela pode deslocar ou não, o quanto que ela pode balançar ou não, se esse perfil está aguentando o tanto de carregamento que ele pode aguentar, o tanto de esforço que ele pode aguentar. A partir daí você determina os perfis. Isso aí também é um exemplo real, um galpãozinho com os perfis dimensionados, isso aí são nomenclaturas de perfil. Definiu isso, vamos para o projeto básico. Então, o projeto básico, aí tem um print, né, de um desenho de projeto básico, isso é um formato A1, então fica um print meio esquisito, mas dá para ter noção, né? Nesse projeto básico estão indicados todos os perfis, aonde que eles estão, onde que tudo está alocado, e a partir daí a gente começa a conseguir conversar com as outras disciplinas.
como vocês podem ver, tem aí indicação das ligações, né, essa bolinha que tem aí em cada ligação de barra, está escrito nela detalhe 24, detalhe 23. Quando a gente vai lá pertinho, você vê aí que tem todas as cotas de todas as barras. E aí você chega mais pertinho ainda, você tem aí, vocês estão vendo aí à esquerda embaixo, eu não consigo apontar com a mouse, mas à esquerda embaixo você tem aí as ligações, né? De cada barra, de cada uma, como é que vai ser. Isso aí é a cobertura do prédio, tá? Isso aí é o prédio visto de cima, como é que é a cobertura dele. Então tem todo o travamento do telhado e por aí vai. Aí mais exemplos de ligação, isso tudo sai no projeto básico, tá, gente? No projeto básico bem feito. Muitas vezes os clientes querem não fazer as coisas bem feitas, mas a gente não pode deixar isso acontecer, porque isso gera um problema danado na frente. Você interrompe essa sequência. Isso aí é o plano de bases, que é aonde que cada pilar está descendo carga na fundação. A partir desse plano de bases, que indica cada ponto do pilar e como que é cada ligação do pilar com a fundação, aí tem mais um detalhe desse plano de base, a gente gera, aí o detalhe da ligação do pilar com a fundação, né, que a gente chama de base de pilar, placa de base, por aí vai, que ela vai ligada no bloco de concreto, é onde o pilar está chumbado no concreto, né? E aí, em cada ponto desse, no cálculo que a gente fez, tem que vir qual que é a carga que está passando da fundação, da estrutura para a fundação. Né? A palavra correta é o esforço que está passando da estrutura para a fundação devido às ações, né, que são os carregamentos que estão atuando na estrutura. Então, tem um vento batendo lá em cima, a fundação vai ter que segurar isso de algum jeito. Né? A estrutura vai jogar isso na fundação. Então, está aí o tanto que a fundação tem que calcular, tem que aguentar, e isso vai para o calculista da fundação para ele dimensionar essa fundação. A fundação a gente não escapa, tá, gente? Fundação é concreto armado sempre. Mesmo quando for na opção de ser uma estaca metálica, que é você pegar um perfil metálico e ir socando ele no chão, até ele dar resistência, você vai batendo ele no chão até que chega uma hora que ele para de afundar, né? Com uma determinada força. Aí beleza, você usou ele. Mas mesmo assim, a gente costuma usar um bloquinho de concreto em cima para receber, para fazer essa ligação entre os perfis e receber esse pilar que está vindo. Então, na fundação, a gente não escapa do concreto, não. Sempre vai ter, tá? Aí tem um desenho desse desenho completo desse quadro de cargas, né, que são as cargas que estão descendo em cada ponto da fundação. Aqui tem um detalhe de cada ligação. Isso aqui são as ligações da cobertura, as ligações da viga lá de cima, chegando no pilar. Então, cada ligação, com todos os parafusos, com o projeto básico, qualquer pessoa consegue pegar esse projeto e fazer um modelo 3D ou detalhar. Hoje em dia, esse negócio já é assim, tem hora que é feito assim, tem hora que o pessoal já faz direto no 3D, tá? O projeto básico. E gera o projeto básico a partir do 3D. A prática melhor é essa, gerar tudo no 3D direto. Mas nem sempre isso é possível, nem é todo mundo que faz isso ainda. Aí tem um detalhe de ligação de pertinho. Bom. Vamos agora para o modelo 3D compatibilização de projeto a partir do projeto básico. Gera-se esse modelo estrutural, né? E aí vamos compatibilizar isso com tudo, né? E aqui, gente, quem já viu o BIM sabe que é tudo a mesma coisa, né? Vai botar tudo que tem na obra aí dentro, fazer as interfaces todas e ver onde é que está dando problema. Então, cada escada, aí de repente uma escada bate na parede, né? Alguma coisa desse tipo acontece. Esses erros que são idiotas e que normalmente quando a gente está fazendo a palestra ao vivo, presencial, na hora que a gente fala de uma escada que chegou de cara na parede, a galera ri, né? Não sei se tem alguém rindo aí, porque não dá para ver, mas esses erros são muito mais comuns do que a gente acha que são quando a gente está na aula, tá? Porque você tem pessoas diferentes trabalhando, e aí, às vezes, uma tem um entendimento diferente da outra e dá um negócio desse. Então, você só pega isso quando você faz uma compatibilização desse tipo. Bom, e aí, fechou isso tudo, você parte para o projeto detalhado, compra de matéria-prima e fabricação. No projeto detalhado, o que aparece? Aparece lista de material, desenho de conjunto, desenho de montagem, desenho de fabricação. O que é isso? É um projeto básico explodido, vamos dizer assim, que aparece partes por partes, detalhes por detalhes. Aqui a gente tem um projeto detalhado, um desenho de conjunto um projeto detalhado. Está explicando cada coisinha, chamando cada coisinha em qual desenho que está. Então, uma viga dessas aí que está aparecendo está indicado nesse desenho do conjunto detalhado. Ah, está no desenho tal o detalhamento dessa viga. Aí você vai lá no desenho, está a viga detalhada aí. Ó. Cada uma dessas aí é uma viga diferente. Tem uma lista de material à direita em cima, não consigo apontar para vocês, que fala o peso e tudo de cada uma dessas vigas. Chegando mais pertinho aí, ó, nós temos aí a viga detalhada. Com isso aí, você consegue fazer a fabricação do perfil. Tranquilo?
Bom, eu estou perguntando tranquilo aqui, como se alguém fosse falar, não, tá tranquilo, mas não tem jeito de falar, né? Mas beleza. É, bom, saiu daí, vai para fabricação, então fabricou o perfil, aí é na fábrica, né? Estrutura de aço vai ser, você vai fabricar o máximo possível de coisa na fábrica e deixar para parafusar o máximo, assim, você vai soldar e levar peças o maior que você conseguir para a obra e parafusar o máximo que você conseguir no campo, porque parafusar é muito fácil, né? Qualquer um não, né? Mas você tem que ter coragem para subir em cima de um prédio em construção. Mas se você sobe em cima do prédio, você vai lá e aperta um parafuso, acabou. É muito diferente você ter que soldar um negócio lá em cima, né? Subir com uma máquina de solda e ficar lá fazendo a solda de cabeça para baixo, é um negócio muito complicado de fazer. Então a ideia da estrutura de aço, né, que é o que faz sentido e aproveita tudo que tem para ser aproveitado na estrutura de aço, é você realmente montar igual Lego. Então chega lá na obra, fabrica tudo bonitinho, com os buracos, os furos dos parafusos no lugar certo, leva para a obra, chega lá, só bota um em cima do outro, parafuso, acabou, está pronta a estrutura metálica. Vamos para a montagem, que aqui a gente tem dois exemplos, né, de edifício em montagem, em fabricação. Aqui tem um vídeo. Aredes, por favor, me avisa se estiver dando lag no vídeo, tá? Como é que é essa montagem? Às vezes são montagens muito simples. Esse edifício aí, que é aquele edifício que eu mostrei à direita, no slide anterior, ele é um edifício que foi montado praticamente sem guindaste. Tem um guindaste aí, que é essa torre aqui, ó, que está carregando os perfis para montar. Igualzinho o modelo 3D. Daqui a pouco eu vou mostrar o modelo 3D desse prédio. Aredes, tá legal o vídeo? Pera, tá parado? Você parou para mostrar a torre? Não, não Não. parei não. Então tá Ah, tá. devagarinho. Agora pulou para a torre. Mostrando a torre. Deixa eu controlar por aqui, ó. Eu vou pouquinho em pouquinho. Então a torre tá aí, tá subindo a viga lá. E aí vai subindo. Aí tá a torre que tá puxando, né? Que seria o guindaste aí. E aí vai subindo, perfil por perfil. Posiciona ele. A pessoa vai lá e parafusa. Existem prédios com perfis, aqueles perfis mais leves que eu falei para vocês no começo da palestra, de formatos a frio, que são edifícios que você faz sem guindaste nenhum, porque os perfis são leves, então você consegue carregar na mão, no braço. E aí você vai subindo os andares do braço. Não vão ser edifícios muito altos, tá? Vão ser edifícios pequenos aí, de 2, 3 andares, mas dá para fazer. Então aí tem essa obra acontecendo. Como o vídeo está dando uma lagada, eu vou passar para os slides da frente. É essa obra aí, tá? É dessa obra que a gente está falando, da Docton. De novo, eu agradeço de novo o pessoal da Almeida Oliveira Engenharia, que essa obra eles calcularam. Eu trago muito exemplo de lá, gente, não é fazer propaganda não, tá? É porque eu e o dono da Almeida Oliveira, a gente aprendeu a calcular junto. A gente já fez muita coisa junto. Quando eu tive um escritório, eu trabalhei junto com ele direto. Então, eu tenho acesso a muita coisa lá e eles me passam de graça. Então, eu me sinto na obrigação de falar essas coisas, né? Que são eles que estão passando para a gente. Mas, enfim, é esse edifício aí. Aqui tem uma das vigas do edifício em fabricação, né? E aqui, ó, o edifício na obra. E eu vou ligar um outro vídeo aqui, que eu espero que esse não delegue, porque o outro que era desse tipo não deu, que é a estrutura metálica desse edifício que a gente está vendo aqui. Tá dando certo aí, Arezzo? Tá pausando? Mais ou menos. Tá bom, vai mais ou menos. Então, esse edifício aí é o mesmo edifício de cá. Vocês veem que sai igual, né? Tem estrutura de aço, como você não tem forma, você não tem o que dar errado. Né? Assim, se o projeto estiver bem feito, vai chegar lá e vai montar igual estava no modelo. É Lego. Você chega lá e parafuso, acabou. Aí tem mais fotos dessa estrutura, né? E aí, por fim, gente, a gente trabalhou aí nesse prédio com essa laje steel deck. Não precisa ser, se quiser botar uma laje de concreto normal em cima, você pode, né, nos andares, mas não faz muito sentido, você perde grande parte do seu potencial de obra limpa e de velocidade, aquelas vantagens que eu falei no começo, né? Então esse steel deck aqui, ó, eu estou falando aqui, ó, aí mostrando com o mouse, vocês não estão vendo porcaria nenhuma, muito bem. Esse steel deck aqui, o que é isso?
É um negócio parecendo com telha, mas é uma forma de aço que serve para a própria forma de concreto. Então você coloca essa forma de aço por baixo, bota uma armadura levinha em cima e concreta por cima e acabou. Você, na maioria das vezes, não precisa nem escorar. Você só coloca essa forma, joga concreto em cima e acabou. Tá aí o Shudeck antes de concretar e aqui o Shudeck sendo concretado. Não é o mesmo prédio, tá? Esse vídeo aqui é outra coisa. Deixa eu ver se eu passar esse vídeo. Tá aí o Shudeck acontecendo. Então, você não é obrigado a fazer uma laje de concreto, tá, gente? Tem soluções para fazer lajes muito rápidas que não são em concreto. Aquele edifício da China, obviamente, não foi, porque o concreto tem que esperar curar, né? Mas tem soluções de lajes que não são em concreto que funcionam muito bem. Mas, assim, se você quiser usar concreto, né, por algum motivo, pode também. Você fica com uma laje que tem algumas vantagens e algumas desvantagens, mas é uma opção. Não vai dar tempo de entrar em muitos detalhes aqui também. Já são 19h50. E aqui está o edifício pronto, tá? Foi construído muito rápido também esse edifício, em alguns meses. Eu não sei falar exatamente quantos, eu esqueci já. Eu esqueci de falar uma coisa legal desse edifício. Esse edifício ele foi feito sem desenho de fabricação das peças. Aquele modelo 3D que eu mostrei no vídeo, esse vídeo aqui, ó. O modelo 3D ele foi o modelo que foi direto para o CNC, que a gente chama, que é a estação da fábrica que vai fabricar a peça. Ele foi direto para lá, não teve desenho de fabricação, só teve o desenho de conjunto para o cara conseguir montar no campo. A fabricação foi direto por computador. Que é um avanço, ainda não é o mais comum, mas rapidinho nós vamos chegar lá. Em poucos anos eu acho que vai ser só assim. Bom, 19h51, trazer um minuto aí. Eu normalmente não atraso nada, mas passou. Bom, eu agradeço a vocês, gente. Meu e-mail está aí. Se vocês quiserem mandar e-mail, perguntar direto coisa para mim, eu não tenho o menor problema com isso, tá? Eu não tenho. Eu gosto de falar isso, eu adoro aluno. Quando eu dava aula, eu dei aula há alguns anos na UFMG, eu adorava os alunos, assim, sempre gostei de aluno. Eu adorava dar aula, então eu não tenho. Eu eventualmente posso demorar para responder, porque eu vou estar fazendo um monte de outra coisa e vai estar com o tempo apertado, mas eu vou responder. Tá? Nem que eu responda falando que eu não sei a resposta. Mas eu respondo. Se vocês quiserem mandar, pode contar comigo aí, que eu sou aberto para essas coisas, tá bom? Eu agradeço aí ao Rafael, principalmente, ao pessoal da PUC, a Alexa, né, que ajudou a organizar, a Paulinha, que aparentemente trouxe a turma dela inteira para cá, né, para me fazer passar vergonha para mais gente. Mas é isso. Obrigado, pessoal. Nós que agradecemos, Lucas. Tem algumas perguntas para você responder aqui, tá? Mas antes disso, gente, o link para a próxima palestra já está aí no chat. Se vocês quiserem, aqueles que vão se deslocar para a próxima palestra, ela já deve estar iniciando também, tá? Mas ainda a gente vai ficar aqui com o Lucas para a gente responder as perguntas. Quem quiser falar algo no microfone, é só levantar a mão que a gente vai também dar a palavra para vocês conversarem um pouco com o Lucas. Aproveitem desse cara bastante, viu? Porque é um cara muito bom que vai levar vocês para cima, tá? Apesar dele ser Lucas Grilo, ele não tem nada de grilo, ele tem uns 2,5 metros de altura, tá? Então depois, se vocês tiverem um dia a oportunidade de conhecê-lo, vocês vão ver. Você não fala 2,5 metros, não, que o pessoal vai achar que você está zoando, né? Não, mas Porque fala. eu tenho 2,3 de altura. Então Normalmente. dois tá Na bom. palestra isso é uma piada boa, né? Aqui eu tô Pois é. sentado, é foda. Quando a gente fala de aço, né, a gente fala muito de esbeltez, tá? Mas eu sempre conto esse caso na minha aula de concreto, do prédio do incêndio, que teve um incêndio lá em São Paulo, que eu lembro que deu uma briga danada isso daí lá dentro do departamento de engenharia de estruturas. Foi. O pessoal do concreto, o pessoal do aço resolveram brigar porque o prédio, na verdade, não era de aço, era de concreto. Então, isso foi uma brigaiada danada por causa disso. E realmente é uma bobeirada danada essa briga, tá? Bom, E gente, isso é uma coisa que se eu puder deixar isso para as pessoas aí, se ficar só isso, tá bom, gente. Não faz sentido ficar discutindo, tipo, aço é muito melhor que concreto é muito melhor que aço, tá? uhum, Elas têm aplicações boas em alguns lugares, alguns é um melhor, outro é melhor a outro. Não vai por esse caminho, não, que não leva a lugar nenhum. mas vamos lá, eu e a Paula, a gente adorava brincar do aço e do concreto, né? Mas, Ué. mas isso é sempre bom, gente, sempre na brincadeira.
tá? Bom, a Ana Laura perguntou se aquela fundação daquele prédio que foi construído em 6 dias também foi incluída no prédio da China. Eu vou te ser sincero, eu não sei, tá? Mas eu imagino que sim, porque eles devem ter usado uma fundação. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Eles Uhum. devem ter usado uma fundação pronta. Você escava o chão, escava o solo e leva as sapatas, né, os blocos de fundação por guindaste. Elas são pré-fabricadas, leva e coloca. Eu imagino que eles devem ter usado isso, mas eu não sei. É, Pelo vídeo, aquele prazo, aquele tempo que está marcando lá, ele começa quando eles começam a subir os pilares. Então a fundação está fora dali. vou aproveitar a carona, ela perguntou se é cravado. Não, menor ideia. Acho que não. Não. Mas não sei. Porque vai Então, depender do tipo de solo também. Eu sei lá que tipo de solo tem na China. Né? é, ó, o Ronaldo perguntou se a fundação foi feita em aço e concreto. Pois é, não sei. Eu não sei nada da fundação daquele prédio. Isso você deve ter respondido também, né? Que na maioria das vezes é feito em concreto, que não dá para fugir, né? Mas vamos. Mesmo quando é de aço, costuma ter o bloco de concreto em cima. Né? Aham. O José Ederson fez uma pergunta para vocês. Sobre essa falta de aço no mercado, na atualidade, com altas constantes e assustadoras no preço por quilo, o que você acha que está acontecendo com o aço no Brasil exatamente hoje? Nossa senhora. Essa pergunta é Ele é capciosa. boa. Gostei do Zé Ederson. É, É. então, é, para te falar a verdade, eu não sei como é que está hoje o impacto, não, tá? Porque essas notícias que a gente vê, elas não, né, assim, o dólar subiu e aí a gente acha, tipo assim, o nosso, sei lá, o nosso treco importado que a gente ia comprar ficou mais caro. Mas nesse setor de fabricação, de siderurgia, o negócio é mais complexo que isso, porque você tem um monte de briga comercial entre os países, então você tem abatimento de imposto, você tem governos que dão uma controlada nisso, dão uma amaciada, dão uma soltada nesse valor. Então a ligação não é tão direta. Tipo assim, vamos supor assim, o preço do aço subiu, o dólar subiu, mas o nosso aço que a gente usa no Brasil, ele é majoritariamente fabricado no Brasil mesmo. E o minério de ferro também é feito aqui. Então a gente não tem relação com dólar, a princípio. Só que no fim das contas tem, porque se o dólar subiu, começa a ser melhor para as empresas que fabricam exportar, né? Só que aí vai o Trump e mete uma sobretaxação ao nosso aço. Ele fez isso. Exatamente porque isso estava acontecendo. Então essa ligação ela não é tão direta assim, não. Eu estou enrolando desse tanto para falar que eu não sei a resposta. Às vezes é porque, se Zé Ederson fizer uma pergunta dessa na minha aula, eu tô ferrado. Como é que eu vou responder isso tudo? Mas ela não tem resposta simples, não. A Elisa Ishitani Melo, acho que eu falei certo, para determinar os esforços solicitantes de deslocamento, já existem programas computacionais que fazem todos os cálculos, certo? Isso a gente sabe que sim, né? É, certo. Mas, ei, faça a sua reflexão sobre. É Vamos. porque é o seguinte. Sim, a gente tem que enxergar. Todo professor fala isso, Uhum. e todo aluno acha que o professor está falando besteira porque ele é teórico e acadêmico. Mas não é. Não, quer dizer, ele pode até ser teórico e acadêmico, mas isso é uma verdade. O software, ele é como se fosse uma calculadora. Né? Ele faz a conta para você. Então, sim, existem programas, muitos programas, que vão calcular para vocês os deslocamentos e o esforço. Isso não é mentira de forma alguma. Agora, esses programas, eles muitas vezes parecem fáceis de ser utilizados, só que tem uma parte de saber engenharia por trás, que se você não souber, você vai usar o programa errado. Você não vai conseguir usar o programa. E isso vai gerar problemas graves que você não vai ver. Porque você vai colocar besteira dentro do programa e ele vai te soltar besteira. E você não vai ter um parâmetro para avaliar. Além disso, no dimensionamento das peças, né? Então deu um esforço de tanto. Você tem que botar uma peça que aguenta aquele tanto de esforço. Nesse dimensionamento, você também tem programas que fazem esse dimensionamento. Né? Ele vai verificar pela norma, né? Ele faz exatamente o que a gente faria na mão. Né? Quando a gente estuda como é que é o dimensionamento pela norma, o programa faz exatamente a mesma conta que a gente faz na mão. Ele faz aquela sequência de cálculo numa planilha interna dele e verifica se passa ou não. Só que tem um monte de parâmetros ali, nesses cálculos,
que são parâmetros que dependem do engenheiro. Eles não são parâmetros que eles são comuns a qualquer obra. Então, se você, tipo assim, roda a estrutura no programa, aperta o botão de dimensionar e tá pronto, você usou, eu te falo que, assim, por volta de 99% das vezes, você vai estar fazendo besteira. Você vai ter que mexer nesses parâmetros, que são parâmetros manuais. Além do que, tem coisas que não tem jeito do programa fazer. Por exemplo, você tem uma viga que está dando um deslocamento lateral muito grande. Ou vertical, não interessa, está dando um deslocamento muito grande lá. O que o programa faz para você? Ele aumenta a seção transversal do perfil que você está usando e bota um perfil maior. Beleza, é uma solução. Mas ela é melhor? Provavelmente não. Provavelmente a melhor solução é você colocar uma viga travando. Isso o programa não tem jeito de fazer, porque ele não vai sair colocando barra para você. Ele nem sabe onde é que tem barra, onde é que pode ter, onde é que não pode. Então, a utilização de programas, a gente tem programas hoje que fazem praticamente tudo, só que eles têm que ser muito bem utilizados. Senão eles fazem praticamente tudo errado. Quando eu tinha escritório, quando eu era empregado e tinha estagiários, e atuava direto na área de cálculo, né? Hoje eu estou na área de coordenação, o que eu vi acontecer comigo, experiência própria, e depois vi acontecer com todas as outras pessoas que entraram fazendo estágio, é que a gente leva mais ou menos 2 anos para parar de fazer besteira uma atrás da outra com esses programas. Mais ou menos. E mesmo assim a gente continua fazendo, só que a gente começa a ser umas coisas mais raras, assim, né? E a gente começa a bater o olho e ver que tem um negócio errado. Mas, assim, até uns 2 anos de experiência, eu acho que... até uns 2 anos, com certeza o que você fizer vai estar errado. Eu acho que é isso. Não 100% errado, né? Mas vai ter Não, algumas. não, vai ter alguma coisa errada ali. Só falando da besteira que você fala, da besteira que sai besteira, eu aprendi uma frase com o professor Tiago Bretas, que ele é professor da pós em geotecnia da PUC. Ele fala que software não é estação de tratamento de esgoto. Se você entrar com besteira, né, vai sair besteira. Então, essa questão do software. Deixa eu só passar para a próxima pergunta. Ana Laura perguntou para nós: plano de base é o mesmo que mapa de carga? Mais ou menos. É o mesmo, assim, no mapa de carga, você obrigatoriamente tem que colocar o ponto que estão as cargas e quais são as cargas. Né? No plano de base, você coloca a cara da fundação. Né? A cara da fundação não, a cara do perfil que está chegando. Deixa eu achar o desenho aqui. Esse desenho. Isso aí aparece no plano de base. Não necessariamente aparece no plano de carga. Mas, no fim das contas, acaba que sai tudo a mesma coisa. Tá? A gente solta um desenho só com tudo e pronto. Peraí, não apareceu aqui o desenho, não. Tô Não é não? procurando. Não, apareceu. Tá? Agora Ah, é apareceu. demorando. Detalhe das bases. Tá? Isso aí é Ahn, um zoom no cantinho do desenho, tá? O desenho era esse aqui, ó. aham. Tá. Tem uma pergunta agora da Eliamara. Uma pergunta boa, pergunta tipo Enad, contextualizada. Acho que o maior desafio para projetos de estruturas de aço é justamente a complexidade e o grau de precisão que esses detalhamentos exigem. Acho que com o BIM isso fica um pouco mais fácil, mas imagino que existem muitos erros ou contratempos na execução. Seria por falta de mão de obra qualificada e tecnologia que ainda não temos a cultura do aço tão difundida? Essa pergunta ela também é uma pergunta difícil de responder. Uhum. Porque a coisa é um cachorro correndo atrás do rabo, né? Assim, você tem pouca mão de obra qualificada, então você faz pouca obra. Se você faz pouca obra, você vai ter pouca mão de obra qualificada. Né? Uhum. É tudo a mesma coisa. É, para ser sincero, essa palestra minha, quando ela é um pouco maior, eu discuto um pouco sobre isso nela, e a conclusão que eu chego é que não tem muito motivo, na verdade, para a gente usar pouco aço. Assim. É um motivo comercial, na verdade. Empresas que dominam estão sempre usando concreto e essa alteração ela é lenta, né? Mas assim, realmente a gente precisa de uma mão de obra qualificada para usar a estrutura de aço. O problema dessa mão de obra qualificada não está nem na execução do projeto, que isso a gente tem bastante,
nem na fabricação, que a gente também tem bastante. O que a gente tem um pouco de problema é na execução da obra. Às vezes você tem uma obra numa cidade mais afastada, é difícil você conseguir gente que tem o know-how ali para fazer. Mas é um negócio que é contornável também. Então, assim, eu acho que no fim das contas é só querer fazer, sabe? Aham. E assim, ver se tem viabilidade econômica, né? Porque tem nuances, né? Tem horas que o concreto sai mais barato, tem hora que o aço sai mais barato. É assim, quando você Aham. pega a obra como um todo, né? E como é que você tem visto o pessoal discutindo sobre o BIM na execução de estruturas de aço? O pessoal tem realmente utilizado mesmo ou ainda está sendo... Aredes. Bom, a estrutura de aço, quando a gente fala de modelo 3D, né, que é um pedaço do BIM, a estrutura de aço ela usa modelo 3D, esse modelo que eu mostrei para vocês aí nos vídeos, Aham. assim, usa maciçamente difundido por praticamente todo mundo que está fazendo o projeto. Eu tenho certeza que pelo menos desde 2007, que foi quando eu comecei aliás, 2005, quando eu comecei a estagiar nessa área. Mas assim, maciçamente, praticamente não se faz projeto estrutura metálica sem isso. Agora, daí a utilizar o BIM completo como um todo, eu não sei responder. Aham. Porque eu a parte que eu acompanhei, a parte que eu acompanho o processo inteiro é a parte mais industrial. Na parte industrial isso ainda não está muito forte. Aham. O que eu quero dizer assim? Na parte industrial é muito forte você ter um BIM meio capenga, sabe? Você tipo tem lá um modelão que tem tudo, e aí desse modelo você tem, sei lá, a parte de tubulação você consegue tirar dali os preços que sairiam, mas a outra coisa você não consegue, é um negócio meio Frankenstein, assim. Uhum. Mas na parte urbana, eu não sei falar como é que isso está. Eu imagino que também não, tá? Na verdade. É, quando a gente fala de BIM, a gente sempre trata o projeto, o empreendimento, a empresa com o nível de maturidade do BIM que ela está envolvida, né? Nós temos aquela etapa do pré-BIM, que é onde a gente tem lá os nossos modelos 3D, mas sem compatibilização nenhuma. Pelo que você mostrou aí na apresentação, o pessoal do aço eles já estão compatibilizando bastante, né? Médio. Aquilo é o que eu apresentei o que seria o fluxo ideal, né? Aham. Porque o que o pessoal do Vasco faz, Uhum. e isso faz realmente há muito tempo, há mais de 15 anos, é o modelo 3D do aço. Agora, Aham. se vai compatibilizar com outras estruturas, com outras disciplinas ou não, depende, na verdade, do cara que está contratando, né? Como o pessoal de aço sempre fez isso, Aham. normalmente cai para o povo do aço fazer, quando tem Aham. estrutura de aço. Eles falam, não, então faz também. Aí o pessoal pega e faz, joga tudo dentro do modelo. Ah, ótimo. Mas assim, normalmente a pessoa que está fazendo estrutura de aço, ela faz o que ela é contratada, né? Então, se ela é contratada para fazer só estrutura de aço, ele só faz o modelo de estrutura de aço. Entrega o Aham. modelo e o cara faz o que quiser com isso. Ah, legal. É, Ana Laura, essa mesclagem de aço e concreto na fundação é por convenção ou eu posso fazer só em aço? Não, você pode fazer só em aço. Pode fazer só em aço. Poder pode. Você pode fazer o que você quiser, né? Aham. E, para finalizar, se ninguém mais tiver dúvida, o Giovanni fez uma pergunta. Existe algum software para projetar ou calcular steel frame? Bom, vamos. Deixa eu só separar as coisas aqui, porque pode ser que a pergunta tenha sido confusa, pode ser que não. Uhum. Mas assim, talvez para ele a pergunta foi muito clara, para algumas outras pessoas não sejam, né? Deixa eu voltar aqui no slide do steel frame. Uhum. Tem duas coisas que se confundem. Cadê? Uma coisa são os perfis formados a frio, que são esses perfis aqui, que são perfis dobrados, que você faz na forma que você quiser. Esse galpão é um galpão feito formado a frio, né, que eu tinha mostrado. Tá aparecendo aí os slides, né, Rafael? Tá aparecendo. Então, cadê o steel frame? Então, isso é o perfil formado a frio. Outra coisa, separado. Ué, gente, o que eu fiz com esse steel frame? Cadê? Subiu. Ei, achei esse negócio. Sumiu. Aqui. Outra coisa é o steel frame, que é isso aí.
O steel frame, ele é feito de perfil formados a frio. Só que ele é uma coisa padronizada. O steel frame, ele é um negócio assim, um pessoal juntou e falou, vamos fazer uma estrutura de aço que é realmente fácil de fazer. Vamos padronizar uns módulos e já pré-calcular eles e ser uma coisa que assim, tem pouca maleabilidade, mas você consegue fazer muita coisa com isso. Então, e o steel frame é isso, é esse método construtivo que utiliza perfil formados a frio. Bom, vamos lá. Respondendo a pergunta dele. Aliás, respondendo a pergunta, bom, enfim. Para calcular perfil formados a frio, existem vários softwares. Né? É uma verificação por norma, você faz a análise estrutural e depois verifica se está passando ou não. Para calcular steel frame especificamente, eu não conheço um software feito para isso. Eu conheço algum, na verdade tem softwares, mas é porque o cálculo steel frame é um pouco diferente, sabe? Você calcula módulos. Então, eu diria que sim, a resposta acho que é sim, tem. Mas assim, tem que ficar clara essa diferença do steel frame para o perfil formados a frio. Um é o outro, mas o outro não é um. Uhum. É complexo essa história. É. Não, Elisa, a sua pergunta não foi respondida ainda, não. Eu comi mosca, eu não vi ela, não. Tá? Mas pode terminar, Lucas, sobre o steel frame. Não, mas eu acho que é isso, sim. Uhum. Software existe, né? Existe software para tudo, na verdade, né? Exatamente, só para tudo. O negócio é saber utilizar esse software. É. Tá? A Elisa, ela mandou uma minha pergunta no meio dos boa noite, do muito obrigado, né, dos elogios, eu não vi. Fazer uma construção grande, como um shopping, por exemplo, seria mais vantajoso fazer em estrutura metálica ou em pré-moldado? Pois é, a briga de estrutura metálica com pré-moldado é uma briga boa, viu? Essas perguntas, gente, de o que é mais vantajoso, assim, eu estou imaginando que ela está perguntando em termos de preço, né? Uhum. Essas perguntas do que é mais vantajoso, o que é menos vantajoso, elas, na verdade, não têm resposta direta, tá? Qualquer um que falar com certeza é isso, vai estar falando um negócio meio esquisito, porque isso depende de muita coisa comercial envolvida, né? Depende de as condições que você vai conseguir comprar esses materiais e por aí vai. Normalmente, os shoppings são feitos de estrutura metálica, por causa da velocidade de execução. E quando se compara com concreto, né? Concreto armado. Agora, a velocidade de execução de uma estrutura de concreto pré-moldado também é muito grande. Então, essa concorrência do concreto armado do pré-moldado com o aço, durante um tempo o concreto pré-moldado estava ganhando, sabe? E depois o aço recuperou. Para ser sincero, eu não sei, eu não sei responder isso direto, assim, em que situações que o concreto pré-moldado é mais aplicável. Assim. Eu imagino que para vãos muito grandes o aço continua ganhando sempre. Mas Isso. é difícil de responder essa pergunta. Na verdade, depende de caso a caso, né? Os casos são Depende muito do caso. particulares. Um jeito bom de você ter uma ideia dessas coisas, o que é melhor fazer e tal, assim, pelo menos você ter uma ideia de como é que era há algum tempo atrás, é você olhar os prédios que tem, né? Então você pega o shopping, que foi um fundo imobiliário que construiu. Eles construíram do jeito que era o jeito mais viável economicamente possível. Então, se você for lá e ele for de concreto armado, é porque naquela época aquele shopping era mais barato construir concreto armado. Se for de aço, é porque era de aço. Né? Mais barato que eu falo, tudo, tá, gente? Levando inclusive o tempo em consideração aquela história que eu falei do faturamento que você tem depois que a obra está pronta. Uhum. E também o Luciano está perguntando se, em termos de manutenção e durabilidade, as construções em aço são mais vantajosas em relação ao concreto, possivelmente, que ele quis escrever. Bom, o aço ele precisa de mais frequência de manutenção do que o concreto. Isso é inegável. Mas os dois precisam de manutenção. Então, assim, essa vantagem aí, ela é nesse caminho. Assim. Beleza. Se você quer dar menos manutenção, o concreto armado, se eu falar que o concreto armado vai dar mais manutenção que o aço, estou mentindo. Mas você tem que dar manutenção no concreto também, tá? Aconteceu uma coisa engraçada, uma coisa trágica, mas foi meio engraçado para mim. Há uns 2 anos atrás, eu acho, não lembro mais,
eu estava com um amigo meu que não é da área, advogado, tem nada a ver, e aí eu comentei com ele, falei, cara, o nosso, o nosso boom do concreto no Brasil, ele está fazendo mais ou menos uns 30 anos agora. E esse é mais ou menos o tempo que as estruturas de concreto que não tiveram cuidado nenhum começam a cair. Então nós vamos ver daqui para frente um monte de coisa acontecendo, porque todo mundo acha que o concreto tem que dar manutenção e larga para lá. No dia seguinte, caiu um viaduto no meio de Brasília. Não sei se vocês lembram disso. Caiu um pedaço do viaduto no meio de Brasília e caiu por falta de manutenção. Agora, aquela história, não é uma manutenção que é uma coisa de uma hora para outra, né? Tem 20 anos de falta de manutenção ali. Só que ninguém olha, né? O pessoal acha que não precisa. O certo era ir lá de 3 em 3 anos e olhar. Igual o aço. Mesma coisa. Só que no aço você fatalmente vai ter que dar preocupar com corrosão, né? Em um espaço de tempo menor e por aí vai. Mas assim, os dois dão problema. Né? É mais questão de, para você prolongar a vida útil, você vai precisar de mais, se ligar mais na questão da manutenção preventiva. Só que não é muito a nossa cultura, né? É zero, né? Agora, no aço, como o pessoal é mais assustado, né? Como se você largar para lá o aço, em 15 anos o negócio começa a dar problema, o pessoal tem uma preocupação um pouquinho maior, pelo menos, né? O concreto tem que esquecer 30 anos, né? Aí já... Mas tem uma outra questão do concreto. A deterioração dele muitas vezes começa de dentro para fora. Sim, Então, esse viaduto que caiu de Brasília, na verdade, o que fez ele cair foi a armadura, né? porque A armadura explodiu lá dentro. então, a corrosão instaura ali no aço, então, sei lá, demora 50 anos para começar a corroer o aço. Depois que começa a corroer, é 3, 4 anos que a estrutura entra em colapso. Então, como acontece de dentro para fora, o concreto o pessoal vai deixando. O aço não, o aço fica muito aparente quando começa. Então, por isso que o pessoal tem maior preocupação também, né? Gente, mais alguma pergunta? Bom, vou agradecer ao Lucas porque você testou o coração de toda a comissão do CIPUC, tá? O quê? Estávamos quase que todos aqui segurando a mão um do outro aqui no grupo, com medo do Teams cair. Lá no chat tinha 350 pessoas, então assim, a gente não sabia a capacidade máxima do Teams. Então, eu acho que a gente, né, já está sabendo que cabe 350 pessoas. O coração saiu pela boca, deu dor de barriga em todo mundo, mas deu certo. Ninguém soltou a mão de ninguém e foi, tá? Lucas, muito obrigado, foi muito bom, tá? Depois você lê os comentários aí, ó, o pessoal te elogiou bastante, muito bom. Teve uma da engenharia metalúrgica que falou que trabalha nessa área, sabe? Então, foi uma palestra que eu acho que você conseguiu atingir todas as áreas, que era o que a gente queria mesmo por se tratar de um congresso do IPUC, de todo o IPUC. Foi show, tá bom? Aredes, eu que agradeço, tá? A oportunidade. Para mim foi a primeira vez que eu fiz uma palestra online, né? Eu gosto muito de fazer a palestra ao vivo, mas online foi boa também, achei legal. Uhum. E eu estou sempre à disposição, Aredes. Eu adoro esse contato com a universidade. E você vai estar sempre conosco aí, conosco aqui do IPUC, todo mundo vai estar com você agora. Ó. Assim eu A, espero. a Alexia também, obrigado aqui pela conversa no WhatsApp que nós tivemos, né? Que fomos salvando aqui, tá? Muito, muito, muito obrigado. E muito obrigado a todo mundo que participou, gente. Vai para outra palestra lá, ó. A outra palestra já está correndo, né? Amanhã de manhã vai ter uma palestra de BIM também, tá? Que vai ser show e depois vai ter uma outra, que eu esqueci qual que é, porque tem muita palestra acontecendo junto. Tá ok? Bom, pessoal vou parar a gravação aqui. Engenharia aeronáutica, isso, tá? Vou parar a gravação. Levanta